Ok. Bom, pessoal, o pessoal vai entrando, mas já são 19h08. Em respeito a quem já entrou, vamos iniciar hoje. Já é a quinta folha, né? Então não é o último dia do retiro, deixando bem claro. Ele é só hoje a última fala do Adroaldo. Então, deixar claro que nós iremos até a próxima quinta-feira, onde vamos abrir as salas, né? Então, para que a gente possa partilhar os frutos da semana de oração e também fazer como se fosse uma memória agradecida desse itinerário que nós fizemos neste retiro, ok? Então, só afirmar para deixar claro. Então, o Adroaldo hoje fala. A gente reza a semana, então o certo seria acabar no dia 4, né, que é a festa de Francisco. Porém, o retiro ele vai acontecendo na semana, então por isso que nós vamos abrir a sala na quinta-feira, ok? Acho que avisem os seus, né, quem está aí, para que não esqueçamos, né? Então, me chamo Paulo Carlesso, faço parte do secretariado e hoje vou contribuir muito rapidamente com essa acolhida. A dinâmica hoje será um pouco também diferente, a qual darei acolhida, mostraremos um vídeo que é fruto até da oração de de nosso povo, né? E que nos permitiu a fazer isso, que é uma música até criada pela irmã Luiz Sandra, que nos partilhou, acho que fala muito desse período e desse tempo que nós estamos vivendo juntos. Após, quem sabe, se sobrar um tempinho antes da fala do Adroaldo, nós vamos abrir para que se algum grupo ou outro queira falar rapidamente, para que 8 horas o Adroaldo fala. O objetivo é só que, caso nós consigamos, é para que o Adroaldo também perceba um pouquinho como são os frutos da conversação espiritual, já que ele entra na sala às vezes 10 ou 15 minutos antes. Ok? Pode ser assim? Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como diz um amigo meu, tragamos à memória o Espírito Santo, porque não é só uma reunião de amigos, mas é uma reunião de amigos no Senhor. Então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Então, como já dito, hoje faremos um pouquinho dessa acolhida e volto aqui a relembrar que hoje faremos a última fala do Padre Adualdo e na próxima quinta-feira abriremos a sala para poder falar da partilha. Então, é o fruto da semana rezada. A gente abre as salas para que possamos nós, em cima do que rezamos, partilhar, ouvir do que o outro e outra, o que o Senhor quis dizer a ele, que me diz também, né? E tirar esse fruto para que na próxima quinta-feira a gente perceba como foi a nossa semana de oração, como Deus falou a mim e a outro, e também perceber como foi esse itinerário percorrido no retiro da criação. Tentaremos fazer através das folhas um pouquinho desse itinerário, trazer alguns pontos e juntos partilharmos isso, né? Lembrando que essa semana nós rezamos a encarnação de Jesus, que foi, né, revelar-se no rosto da verdadeira paz, né? Então, a Folha e a semana, todos os textos foram falando sobre esse verbo que se faz carne, que se habita em toda a criação, né? E essa semana, no decorrer a partir de hoje até quinta-feira que vem, nós vamos rezar essa relação um pouquinho nossa também com a criação, mas na questão da esperança, né? Como um pouco da Semana dos Retiros que a gente fala, a gente vai olhar um pouco do amor, da esperança. Então, essa análise que o Adroaldo traz dessa paz, um pouco a criativa da arte da pacificação, né? Então, deixai-vos a paz, a minha paz eu vos dou ou vos dou, mas não a dou como o mundo, né? Que é João 14:27. Então, faremos esse itinerário desta quinta-feira,
até a próxima quinta-feira. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E agora nós vamos partilhar uma canção, uma música da irmã Luissandra, que foi uma inspiração dos frutos da oração dela e da partilha do seu grupo. Então vamos ouvir um pouquinho. Após a questão de visualização dessa canção, nós abriremos a sala, teremos uns minutinhos para partilhar. Após a partilha, nós vamos iniciar um pouco, antes da fala do Adroaldo, se der tempo, uma breve partilha de um ou dois dos grupos. O Adroaldo fala, a gente retoma, esclarece as dúvidas e, se for necessário, a gente também faz a partilha dos grupos como estamos habituados, ok? Então, obrigado a todos. Roberta, por favor. E Deus viu que tudo era bom. E Deus viu que tudo era muito bom. E Deus viu que tudo era muito bom. Quando a terra era deserta envolta às trevas, o seu espírito pairava sobre as águas e disse Deus: faça-se a luz, e a luz se fez. E que haja um firmamento entre as águas, e num só lugar as que estão debaixo do céu, e assim se fez. A terra e o mar apareceu, e Deus viu que tudo era bom. E Deus viu que tudo era muito bom. E Deus viu que tudo era muito bom. As plantas com seus frutos fez surgir, as flores mais mimosas e seus aromas, e fez o sol, e fez a lua e as estrelas tão brilhantes. Numa tarde, uma manhã, assim se fez. Os passarinhos e animais ele criou e abençoou. Sejam fecundos e enchei a terra inteira. E Deus viu que tudo era bom. E Deus viu que tudo era muito bom. E Deus viu que tudo era muito bom. A sua imagem e semelhança nos criou, para guardar a criação com o mesmo amor. Sejam fecundos, multiplicar, a proteger este jardim eu vos entrego. Sejamos co-criadores e não destruidores da nossa casa comum. Se eu não cuidar, quem é que vai? Somos guardiões da criação, que é nosso lar.